Olá, entusiastas da história e da engenharia militar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos tanques mais icônicos da Segunda Guerra Mundial, o M4 Sherman. Mas não vamos falar apenas de suas glórias e números de produção. Vamos investigar a fundo uma de suas reputações mais sombrias, um apelido que ecoou pelos campos de batalha. O Isqueiro Ronson, ou como alguns soldados o chamavam, o Tombeiro de Lata. Por que um tanque tão crucial para a vitória aliada ganhou apelidos tão terríveis? Será que ele era realmente a armadilha mortal que esses nomes sugerem? Para entender a história do Sherman, precisamos voltar ao início da guerra. Em 1940, a Blitzkrieg alemã estava varrendo a Europa. As táticas de guerra relâmpago, com colunas blindadas rápidas e poderosas, mostraram que os tanques seriam os reis do campo de batalha. Os Estados Unidos, observando de longe, perceberam que seus próprios tanques, como o M2 e o M3, estavam terrivelmente obsoletos. Eles precisavam de um tanque médio moderno, que pudesse ser produzido em massa, transportado facilmente através dos oceanos e que fosse mecanicamente confiável para campanhas longas e desgastantes. Foi nesse cenário que nasceu o M4 Sherman. Ele não foi projetado para ser o tanque mais poderoso do mundo, mas sim o mais equilibrado e versátil. Sua doutrina de uso inicial não era nem mesmo para caçar outros tanques. Essa tarefa era teoricamente dos caça-tanques, veículos mais rápidos e com canhões mais potentes. O Sherman foi concebido para apoiar a infantaria, destruir fortificações e abrir caminho para o avanço das tropas. Sua confiabilidade era lendária. Enquanto os complexos tanques alemães, como o Tiger e o Panther, frequentemente quebravam e exigiam uma manutenção intensiva, o Sherman simplesmente continuava funcionando. Era o Ford dos tanques, simples, robusto e disponível em números esmagadores. Mais de 49 mil unidades foram produzidas durante a guerra. Isso é um número astronômico. Os Shermans estavam por toda parte. No norte da África, na Itália, na frente oriental com os soviéticos e, claro, nas praias da Normandia e por toda a Europa Ocidental. Sua versatilidade permitiu inúmeras variantes, com lança-chamas, com dispositivos para limpar minas, versões anfíbias. Ele era um verdadeiro canivete suíço blindado. No início de sua carreira, no norte da África, contra os Panzer III e os primeiros modelos do Panzer IV, o Sherman se saiu muito bem. Seu canhão de 75 mm era adequado para a tarefa e sua blindagem era suficiente. As tripulações americanas e britânicas ganharam confiança em suas novas montarias de aço. Mas então, o cenário começou a mudar drasticamente. Na Itália, e principalmente após o dia D na Normandia, em 1944, os Shermans começaram a encontrar adversários muito mais formidáveis. O Tiger Primory, em maior número, o Panther. E foi aí que os problemas começaram e os apelidos sinistros surgiram. O canhão de 75 mm do Sherman, que era tão eficaz antes, simplesmente não conseguia penetrar a espessa blindagem frontal de um Panther ou de um Tiger a distâncias normais de combate. Os projéteis americanos ricocheteavam inofensivamente na couraça alemã. Enquanto isso, o poderoso canhão de 75 mm do Panther e o temível 88 mm do Tiger podiam perfurar um Sherman de praticamente qualquer ângulo e a longas distâncias. Aí entramos na questão do Tombeiro de Lata, ou Isqueiro Ronson. O slogan da marca de isqueiros Ronson na época era "Acende na primeira todas as vezes". E, tragicamente, era isso que parecia acontecer com os Shermans quando eram atingidos. Havia uma percepção generalizada de que eles pegavam fogo com uma facilidade assustadora. Mas por que isso acontecia? A principal razão estava no armazenamento da munição. Nos primeiros modelos, os projéteis ficavam armazenados em prateleiras nas laterais do casco, exatamente onde a blindagem era mais fina e mais provável de ser atingida. Quando um projétil inimigo penetrava o casco e atingia a munição, o resultado era uma explosão catastrófica que incendiava o tanque instantaneamente, dando pouca ou nenhuma chance para a tripulação escapar. Era uma falha de design terrível, que só se tornou evidente quando o tanque enfrentou inimigos capazes de perfurar sua blindagem com regularidade. A combinação de um canhão inferior e a tendência a pegar fogo criou um pesadelo psicológico para as tripulações. Imagine a situação. Você está dentro de uma caixa de aço. Seu canhão não consegue arranhar o inimigo que se aproxima, mas você sabe que um único disparo dele pode transformar seu tanque em uma pira funerária. Era uma receita para o desastre e para a baixa moral. Os tanquistas aliados desenvolveram táticas desesperadas para sobreviver. A mais famosa era a tática de enxame. Como não podiam vencer um Tiger ou um Panther em um duelo 1 contra 1, eles usavam sua superioridade numérica.
Enquanto 1 ou 2 Shermans distraíam o tanque alemão pela frente, atirando para mantê-lo ocupado, outros 3 ou 4 tentavam manobrar pelos flancos ou pela retaguarda, onde a blindagem do inimigo era mais fina e vulnerável aos seus canhões. Era uma tática brutalmente cara em vidas e equipamentos, mas muitas vezes era a única maneira de vencer. Felizmente, os engenheiros americanos não ficaram parados. Eles ouviram o feedback aterrorizado que vinha da frente de batalha e trabalharam rápido para corrigir os problemas. A solução mais importante foi a introdução da estocagem úmida de munição. A partir dos modelos de 1944, a munição passou a ser armazenada no assoalho do casco, dentro de compartimentos cercados por uma mistura de água e glicerina. Isso reduziu drasticamente a chance de a munição explodir quando atingida. Estudos pós-guerra mostraram que a chance de um Sherman pegar fogo caiu de mais de 60% para cerca de 15% após essa modificação, uma taxa comparável à dos tanques alemães. Além disso, uma blindagem extra foi soldada em cima desses novos compartimentos de munição para maior proteção. Outra melhoria crucial foi o armamento. Os americanos introduziram versões do Sherman equipadas com canhões mais potentes, como o de 76 mm de alta velocidade, e para os britânicos, o lendário canhão de 17 libras, montado no Sherman Firefly. O Firefly era o único tanque aliado amplamente disponível que podia enfrentar um Tiger ou um Panther em pé de igualdade, podendo perfurar suas blindagens frontais a longas distâncias. Os alemães aprenderam a temer e a priorizar a destruição dos Fireflies assim que os viam no campo de batalha. Os americanos, com seu canhão de 76 mm, ainda tinham dificuldade contra a blindagem frontal, mas agora tinham uma chance muito maior ao atingir os flancos. Então, voltando à pergunta inicial, o Sherman era um tanque ruim? A resposta não é um simples sim ou não. Ele foi o tanque certo para a maior parte da guerra. Sua confiabilidade e números esmagadores foram sem dúvida um fator decisivo para a vitória aliada. A capacidade de ter 5 Shermans no campo de batalha para cada Tiger ou Panther quebrado na oficina era uma vantagem estratégica imensa. No entanto, para a tripulação dentro daquele Sherman específico, enfrentando um Panther em um campo na França em 1944, ele era sim um tanque inferior e perigoso. Os apelidos Tombeiro de Lata e Isqueiro Ronson nasceram da experiência real e aterrorizante desses homens. A história do Sherman é uma lição sobre como a guerra não é vencida apenas pela melhor tecnologia, mas também pela logística, produção em massa e pela capacidade de se adaptar. O Sherman não era perfeito, longe disso. Ele tinha falhas graves que custaram muitas vidas, mas sua evolução com as melhorias na blindagem, armazenamento de munição e armamento mostra a capacidade de resposta da indústria de guerra aliada. No final das contas, o Tombeiro de Lata pode não ter sido o melhor lutador, mas era o soldado mais confiável e numeroso, e foi ele, junto com as corajosas tripulações que o operaram, que ajudou a pavimentar o caminho para as vitórias. E essa é a complexa e fascinante história por trás dos apelidos sombrios do M4 Sherman. Ele era tanto um salva-vidas produzido em massa para libertar a Europa, quanto uma armadilha mortal para aqueles que tiveram o azar de encontrar o inimigo errado na hora errada. Espero que vocês tenham gostado desta análise profunda. A história militar está cheia dessas nuances, onde a realidade é muito mais complicada do que parece. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, pois ajuda muito o canal a crescer. E se você é novo por aqui e adora esses mergulhos na história, considere se inscrever e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima.